Primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, 4 e 5. Versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Nos últimos sermões que eu tenho pregado na igreja, especialmente nos cultos à noite, eu tenho enfatizado a importância fundamental do culto na vida de cada crente e na vida da igreja como comunidade. Eu falado que o culto é a atividade mais importante que nós podemos desenvolver na nossa vida espiritual. Nada se compara ao serviço que nós prestamos a Deus no culto. Pensamos que às vezes nós agradamos mais a Deus em tantas atividades e às vezes se ocupa de tantas coisas e se esquece do fundamental, do mais importante, que é estar na presença do Deus Todo-Poderoso em adoração. Não apenas estar presente no espaço físico, mas não estar na presença de Deus. Porque nós entendemos que quando o povo de Deus se reúne, ele se reúne na presença de Deus. Deus está presente no meio dos seus adoradores. E ele busca adoradores que assim o façam. Então, o culto é de fundamental importância na vida da igreja. Não há nada mais importante que nós possamos fazer do que prestar o nosso culto, reconhecendo quem é o Deus que nós servimos. E é pecado grave quando nós deixamos de adorar a Deus por qualquer outro motivo ou por motivo nenhum. Deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deixamos de obedecer a palavra de Deus que nos chama à adoração. E isso, de fato, traz consequências para a vida espiritual e para a nossa própria vida, em todos os sentidos. Porque limita as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A gente pode olhar para o Antigo Testamento, né, o exemplo de Israel. Israel sempre foi castigado por Deus porque se afastou da adoração, porque foi adorar outros deuses, porque criou altos de adoração a ídolos e sempre foi castigado por essa infidelidade. Você lê os profetas estão sempre chamando o povo de Israel de volta à adoração ao Deus único. E nesses sermões que eu tenho pregado, eu tenho usado o exemplo de Ezequias, em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29. Nós vemos o exemplo do rei Ezequias. Ezequias começou a reinar com 25 anos, recebeu um reino totalmente desestruturado economicamente, moralmente, espiritualmente. Seu pai havia destruído o país, ele começa a reinar. E a primeira atitude de Ezequias para restaurar a sua nação foi restaurar o culto a Deus. Ele não tomou medidas políticas ou econômicas, mas ele convocou os sacerdotes e os levitas para que limpassem a casa de Deus, para que o templo pudesse novamente receber o povo em adoração. E essa atitude dele levou Deus a derramar as suas bênçãos sobre a nação de Judá, as duas tribos que estavam reunidas em torno de Jerusalém. O reino do norte, com 10 tribos, foi tomado pela Síria.
o reino de Jerusalém, com 2 tribos, derrotou o exército da Assíria, o mais poderoso exército da época, sem disparar uma flecha, né, naquela época, sem lutar, porque Deus abençoou o povo. Em resposta a essa atitude de Ezequias, de adoração, o exército assírio foi completamente desbaratado. Por isso, irmãos, a gente se lembra de Ezequias, quando ele diz ao povo, né? Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele e para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Não sejais negligentes. É a palavra que Deus diz a cada um de nós. Isso tem falado muito ao meu coração. Quando a gente olha para a situação da nossa nação, para a situação muitas vezes das nossas famílias, nós vemos uma situação moral terrível, econômica. Como a igreja pode mudar isso? A igreja não é chamada para fazer protestos, para ser política. Os crentes individualmente podem fazer isso, mas a igreja como instituição, ela não é chamada para fazer isso, ela é chamada para estar diante de Deus, em oração, intercessão, em adoração, porque aí Deus agirá, fará aquilo que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer e que nós somos chamados a fazer é prestar culto a Deus em espírito e em verdade. E a partir disso, a bênção de Deus vai se refletir na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade e na nossa nação. Chamados para adorar ao Deus Trino, irmãos. Não tem nada maior do que isso. Não tem privilégio maior do que isso nesse mundo. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós negligenciamos. Às vezes nós não entendemos a grandeza desse momento. Você não consegue uma audiência com políticos famosos, com gente importante, mas Deus te chama para estar na presença dele e às vezes nós não aceitamos, nós negligenciamos esse convite. Que pecado maior nós podemos fazer? Desobedecer a Deus, não reconhecer a sua majestade, a sua grandeza, não estar na presença dele. Isso, de fato, é uma ofensa a Deus. Porque faríamos tudo para ter uma audiência com alguém poderoso, famoso, importante, mas quando o Senhor do Universo nos chama para a adoração, qualquer coisa nos afasta, qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer outra atividade se interpõe, se torna mais importante e depois nós queremos ser abençoados por Deus, irmãos. Não vai acontecer. Esse texto que nós lemos, esses 2 versículos, eles nos convidam a nos achegarmos a Jesus, a pedra que vive, a rocha eterna, aquele sobre o qual a igreja está edificada, aquele que venceu a morte, vive para sempre. E aqui depois o texto nos diz, vocês também são pedras que vivem, pedras que vão edificar a casa de Deus, não a casa de Deus material, mas a casa de Deus espiritual, que é a igreja. Isso aqui é um templo. Nós somos a igreja. E nós somos constituídos pedras vivas para edificarmos a casa do nosso Deus. Coisa maior do que isso, irmãos. Nós que estávamos mortos nos seus delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui é interessante que diz assim, sois edificados. E a voz passiva, nós recebemos essa edificação. Essa edificação vem do Espírito de Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós somos edificados, casa espiritual. E diz aí para quê? Para sermos sacerdócio santo. E no versículo 9 ele diz que nós somos sacerdócio real.
sacerdócio santo, sacerdócio real. Sacerdote é aquele que está diante de Deus, em intercessão pelo povo, pelo país. Então todos nós somos sacerdócio universal dos crentes. E quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos exercendo o nosso sacerdócio diante de Deus, a favor da nossa casa, a favor da nossa nação. Sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual, agradáveis a Deus. E a gente se lembra da passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto que nós prestamos a Deus é o sacrifício vivo, de pedras vivas, chamados para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, que Deus não nos chama para outras coisas que às vezes nós não queríamos fazer, mas Deus nos chama para algo tão simples, que às vezes nós desprezamos. Se Deus mandasse a gente fazer uma coisa muito difícil, talvez a gente fosse se esforçar mais, né? Mas ir no culto, ouvir as mesmas músicas, ouvir o pastor pregar a mesma coisa, ver as mesmas pessoas. Você não vem aqui por causa disso. Você vem aqui para estar na presença do Deus Todo-Poderoso e oferecer a Ele sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. E nisso Deus age na sua vida, Deus edifica a sua vida, Deus purifica a sua vida, Deus fala ao seu coração, Deus te alimenta espiritualmente. Por isso é de fundamental importância. E quando nós negligenciamos isso, deixamos de ser abençoados, sem dúvida nenhuma. O Espírito Santo torna cada um de nós pedras vivas no templo de Deus, para prestarmos a Deus um culto agradável. O culto é esse serviço sublime que nós prestamos a Deus. É o serviço que nós somos prestados. Porque, irmãos, dentro da visão bíblica reformada, Jesus Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito para a nossa salvação. E o que nós temos que fazer é crer nisso. E ao crermos nisso, nós somos justificados pela fé, para prestarmos culto a Deus, para nos reunirmos em adoração. Senhor, eu estava perdido, mas o Senhor me salvou. Eu estava morto, mas Jesus Cristo ofereceu a sua vida no meu lugar e eu ressuscitei espiritualmente. O que podemos fazer mais? A igreja não tem poder político, econômico, mas a igreja tem mudado a história da humanidade. Quando o Espírito de Deus age em nações, a reforma está aí como exemplo disso. E você vê exemplos em todos os lugares, em diversos lugares onde o Espírito de Deus agiu em resposta à adoração da igreja. Quando fazemos isso, os efeitos sobre a nossa vida espiritual são tremendos e vão além do que nós poderíamos imaginar. Essa é a maneira que nós temos de influenciar a nossa nação. Porque, irmãos, uma coisa interessante é que o Brasil nunca experimentou a verdadeira adoração. O Brasil é um país que foi fundado sobre ídolos, sobre uma adoração não ao Deus verdadeiro. É uma nação que tem adorado outros deuses, mas não tem se voltado para o Deus verdadeiro. Um país onde até mesmo as igrejas chamadas evangélicas estão prestando culto aos homens, fazendo cultos agradáveis às pessoas, querendo atrair essas pessoas, e não cultos agradáveis a Deus.
Porque o culto agradável a Deus, meu, é aquele que sai do nosso coração agradecido. Não é simplesmente o que fazemos aqui, o que cantamos, as nossas atitudes físicas, mas é aquilo, a maneira como a nossa atitude ao vir para o culto, a nossa atitude diante da adoração, a nossa atitude quando nós sabemos que é domingo. E muitos crentes dizem, hoje é domingo, o dia está tão bonito, podia ir para a piscina. Hoje é domingo, mas está tão frio, queria ficar debaixo da coberta. Ao invés de dizer, alegrei-me quando me disseram, hoje é dia de eu ir adorar ao meu Deus, de eu me reunir com meus irmãos, para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso é vida, vida cristã. Isso é vida que muda as coisas. E às vezes nós queremos entrar no ativismo, fazer as coisas para Deus. Irmãos, nós não podemos fazer nada para agradar a Deus, porque somos pecadores. As nossas obras, elas são decorrentes da nossa salvação. E as nossas obras, acima de tudo, é para adorar a Deus. Estude a Bíblia sob essa perspectiva. Leia a Bíblia sob essa perspectiva da adoração e você vai ver que realmente essa é a questão mais importante, mais sublime que nós podemos fazer diante de Deus e na nossa vida. Ao invés de fazer qualquer outra coisa, nós precisamos vir ao templo em atitude de adoração, com o coração contrito, com o coração ao mesmo tempo grato, para estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. É nesse momento que Deus vai nos dar santidade, é que Deus vai perdoar os nossos pecados, é que Deus vai restaurar a nossa comunhão com Ele, uns com os outros. É nesse momento que Deus vai fazer uma obra nova na nossa vida, que estaremos na presença dEle por meio de Jesus Cristo. Devemos e podemos ter o nosso culto particular, mas ele jamais pode substituir o culto comunitário. Essa é uma característica do cristianismo. Mesmo sob perseguições mais terríveis, os cristãos nunca deixaram de se reunir para adorar a Deus, para celebrar a ceia, para batizar os convertidos. Nunca deixou, porque essa é a ordem de Deus para a sua igreja. E quando você lê o Apocalipse, e falando da eternidade, todas as visões do Apocalipse da eternidade são de adoração. São de um povo diante de Deus grato. E são de um povo diante de Deus em adoração por aquilo que receberam em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, mais uma vez eu quero enfatizar isso. Aproveitando que hoje eu estou pregando pela manhã, que muita gente vem de manhã, às vezes não vem à noite, vice-versa. Mas aproveitar para enfatizar mais uma vez isto, a importância da adoração na sua vida. Deus escolheu você para ser um adorador. Eleitos para adorar. Parem um pouquinho, pense nisso. Deus nos chamou. Ezequias disse isso. Aqui Pedro está dizendo isso. Para nos achegarmos a Jesus, a pedra angular, viva, para que nós também sejamos edificados casa espiritual, pedras vivas, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Por meio de Jesus Cristo, e assim de fato e de verdade, a bênção de Deus estará sobre a sua vida, da sua família, da nossa cidade, do nosso país. Não sejais negligentes. Não sejais negligentes. O apelo do apóstolo Paulo é tremendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha a ênfase, que vocês apresentem a Deus o seu culto racional. Nessa manhã o Espírito de Deus possa tocar no seu coração, possa tocar no coração da igreja, e nós possamos, irmãos, olhar de uma maneira diferente para
os momentos de culto que nós temos. São momentos especialíssimos que não podem ser negligenciados, sob pena de não recebermos a bênção que queremos de Deus. Deus nos chamou para prestar culto racional a Ele, em espírito e em verdade. Deus procura adoradores assim, Ele busca que Ele possa achar em você esse adorador. Se você é um eleito de Deus, você é um adorador. Mas não seja negligente, o nosso pecado é terrível. Mesmo sendo salvos, muitas vezes nós negligenciamos isso. Nós não valorizamos isso. Precisamos lutar muitas vezes com a nossa carne, com o nosso desejo de fazer outras coisas. Mas que nessa manhã o Espírito de Deus convença você da importância da adoração. Que daqui para frente você jamais seja negligente com esse momento de adoração. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que Deus use essa igreja para que aqui a adoração dele seja verdadeira e para que a glória dele se manifeste de uma forma maravilhosa e tremenda. Que Deus nos abençoe. Amém.